Você já ouviu falar nas bruxas de Salem? Certamente você já assistiu em filmes, ou em séries, ou em tempos, de Halloween, o Dia das Bruxas. De alguma maneira você já deve ter ouvido falar acerca das bruxas de Salem. Mas você já leu a respeito? Já acessou algo mais aprofundado? Aliás, você sabia que esse fato, que esse episódio aconteceu de verdade? E que de fato as histórias por trás são verdadeiras, porém não exatamente como retratada nos filmes. De fato, elas foram mulheres perseguidas, consideradas bruxas, porém, o que se descobriu depois é que não eram bruxas. Você sabia que esse fato é real? Você sabia que isso tem a ver com os protestantes, especialmente os puritanos, e tem a ver com uma inquisição protestante, com tribunais protestantes? E é isso que nós vamos ver agora nesse vídeo. Vamos entender, vamos ver como tudo isso aconteceu. Eu estarei lendo para você, narrando aqui um documento histórico que relata esse dia como esses tempos, aquele mês, aquela época como uma triste época. Tudo aconteceu no dia 19 de agosto de 1692. Em 1692 foi um dos ápices do famoso julgamento das bruxas de Salem, o caso mais conhecido de caça às bruxas que ocorreu naquele ano, em uma pequena cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, em uma colônia britânica, puritana, religiosa, em que a igreja comandava tudo. Cerca de 200 pessoas foram presas ou acusadas de bruxaria, a maioria mulheres. Houve 20 condenações à morte. Isso ficou conhecido como a maior caça às bruxas da história da América. Houve uma série de julgamentos e acusações que, se você for analisar os documentos, isso daria horas de vídeo. Então eu vou tentar ser resumido para você, para que você possa compreender melhor essa história. Aqui tem um relato de testemunhas, de acusações. Veja bem o pensamento das pessoas daquela época. É algo inacreditável você pensar que pessoas que falam em nome de Deus, pessoas que pregam a mensagem de Deus, tenham tais pensamentos a respeito do próximo. É um grande absurdo pensar isso. É pior ainda quando a gente pensa que o senso de justiça e humanidade das pessoas, não é possível que isso veio a existir apenas nos últimos 100 anos. Então é uma coisa muito obscura realmente, muito maligna,
Então vamos olhar aqui um relato a respeito de como essas mulheres acusadas de bruxaria eram vistas. Era noite de lua cheia. Aqui é um relato. A viúva Susana Martin, então com 71 anos, uma senhora de idade, assumiu as formas de um gato. Ela saltou da janela do quarto de um homem e queria estrangulá-lo. Também tinha o poder de se transformar em um porco preto, olha só, e era capaz de afogar bois inteiros na água e enfeitiçar as vacas de um vizinho. Já uma mendiga, Sarah God, de 38 anos, preferia se transformar, de forma metamorfa em lobo e perseguir as pessoas com os caninos raivosos. Isso quando não voava montada num galho de árvore. Vê se pode isso, E isso acabou virando desenhos e filmes, de mulheres voando em galhos de árvores, em vassouras. É impressionante como tudo isso veio da Inquisição, veio de algo tão triste, não é verdade? Então ela voava num galho de árvore, fazendo morrer o gado, disparando ali poderes. Até a filha dessa mendiga, chamada Dorothy, tinha essas habilidades sobrenaturais nos genes. Uma vez apareceu por encanto no quarto de uma menina da vizinha e, embora invisível aos outros moradores da casa, mordeu e sufocou a garota, insistindo para que a pequena assinasse um pacto diabólico. Havia ainda Elizabeth, de 55 anos, que fazia animais domésticos saltar alturas impossíveis e oferecia maçãs que provocavam amnésia. Olha só, Susana, Sarah, Dorothy, Elizabeth eram apenas 4 entre 200 pessoas acusadas de feitiçaria e conluio com Satã, numa aldeia de Massachusetts, Estados Unidos, no curto período de pouco mais de um ano, entre fevereiro de 1692 e maio de 1693. Essas mulheres, hostilizadas por tribunais que só admitiam culpa. Haviam esses tribunais e elas eram ameaçadas e elas pensavam que, admitindo a culpa, pudessem ficar livres daquelas acusações. Era uma característica da Inquisição, desde a Inquisição Católica, através de torturas, fazer com que as pessoas confessassem, Seria melhor confessar. Então, muitas pessoas admitiam algo que, na verdade, nem praticavam, apenas para se livrarem daquela culpa, e mesmo assim eram executadas. Entre fevereiro de 1692 e maio de 1693, essas mulheres, hostilizadas por tribunais que só admitiam culpa, ficaram conhecidas como as bruxas de Salem, embora também houvesse homens entre os réus. As acusações e os processos, que culminaram em dezenas de encarceramentos e 20 condenações à morte, foram a maior caça às bruxas da história americana. Um drama que ganhou tamanha dimensão pela febre de acusações e vereditos sem prova
ou evidência alguma, que virou metáfora para outras injustiças que vieram depois. As suspeitas de sempre. Quando uma mulher pensa sozinha, pensa a maldade. Pensa uma maldade. A frase é do mais conhecido tratado sobre bruxaria, né? Tem um nome aqui, Malleus Maleficarium, o martelo das feiticeiras em português, escrito pelo clérigo alemão inquisitor Heinrich Kramer e publicado em 1487, numa época em que mulheres desafiavam o poder masculino com o dom da cura. Por produzir ervas da floresta, a obra revela o quanto a misoginia era predominante no século XV. Outro trecho afirma que a mulher é antagonista da amizade, castigo inescapável, mal necessário, tentação natural, calamidade desejável, perigo doméstico, tanta coisa e sem nada de bom. Tudo isso está escrito em relatos, em documentos de pensamentos e reflexões de religiosos, não apenas católicos, mas também protestantes. Perseguição a feiticeiros já existia como política desde o século XIII na Europa. Mas este foi o primeiro estudo a colocar a mulher como bruxa por excelência. Já um homem, se mexesse com porções mágicas, podia ser descrito como alquimista. A caça às bruxas de Salem, aliás, tinha precedente na metrópole, de onde os puritanos saíram em busca de liberdade religiosa. A Grã-Bretanha, a terra dos reis, né, havia matado cerca de 4.000 mulheres, geralmente em nome de Deus. Então você vê que o episódio da bruxa de Salem, ele já tinha suas ramificações, né, em um DNA de um pensamento religioso, né, político, totalmente fora de contexto com o que se conhece como evangelho genuíno, né? Mas aqui era uma época onde a religião já tinha mandos e desmandos, fazia muita coisa em nome de Deus, e discordar disso era morte, era um grande problema. Então, se eu for ler aqui, né, se eu for continuar lendo, nós vamos ter vários tipos de mortes e execuções que ocorreram, né? É grande. Nós vamos ter aqui os detalhes sobre os feitiços que eram considerados. Então, se alguém passasse mal, né, uma criança passasse mal, e se alguém oferecesse uma erva, uma mulher, essa erva que você pega ali na natureza e vai fazer um chá, deixa eu ser mais específico, se você vivesse naquela época, você que é mulher, e oferecesse um chá de camomila para alguém, ou um chá de hortelã para ajudar aquela pessoa que tivesse com uma dor de barriga, algo do tipo, ou um chá de guaco, caso a pessoa tivesse com uma gripe, né? Você seria vista como bruxa. Você seria levada ao tribunal inquisitor, interrogada, e você ia dizer: não, eu não sou bruxa, eu não fiz isso dessa maneira. Mas você seria torturada e forçada a admitir que sim, que você é bruxa, que isso é bruxaria. Então, esse
é um pensamento, né, da época. E eles transformaram, né, os puritanos transformaram perguntas em acusações nesses tribunais contra a feitiçaria. Então nós tivemos muitos desdobramentos sobre isso nessas épocas. Tivemos uma criança de 16 anos, uma adolescente, que acusou 70 pessoas de bruxaria, 70 pessoas, maioria mulheres, né? E houve também uma histeria, né, de surtos entre crianças, onde elas tinham convulsões e coisas estranhas, e isso foi acusado como sendo feitiços de bruxarias nessa época. Apontar feitiçarias entre pessoas de diferentes perfis ficava mais fácil quando ninguém sabia exatamente como eram esses seres, né? Esses seres que as pessoas julgavam ser demônios, de forma física, não sabiam como eles eram. Se o filme Mágico de Oz, filme de 1939, popularizou a figura de rosto verde, nariz e queixo enormes na interpretação magistral de Margaret Hamilton, os puritanos de Salem entendiam que qualquer pessoa feia ou bonita, jovem ou velha, poderia ser uma bruxa. Mas eles tinham algumas pistas. A feiticeira deveria ter uma marca no corpo indicando seu pacto antinatural com os maus espíritos, né? Podia ser uma verruga, uma marca de nascença qualquer. Por isso que você vê a marca no rosto da bruxa nos filmes, não é mesmo? Por isso os juízes convocavam as parteiras da cidade para poder examinar o corpo nu das acusadas. Imagine a humilhação desse exame para mulheres puritanas. Então, para ser uma puritana, tinha que passar por esses testes. Olha, eu fico me perguntando se o segmento puritano atual, se as pessoas sabem, se os reformados sabem sobre esses fatos. Eu estou aqui acessando um documento com muito conteúdo de peso, né? E muitos relatos históricos da época, até desencanto, né? Processo para poder desencantar um feitiço eles faziam, né? Então, muitas coisas absurdas, impressionantes, mas elas aconteceram, infelizmente. Então, esse aqui é só um resumo, né? Isso aqui é só uma explicação básica sobre o que foi as bruxas de Salem, né? Hoje se vê nos filmes aquela coisa satânica, né? E do mal, aquela atribuição que ainda de forma fictícia é feita até hoje, né? A coisa virou uma dramaturgia. Aliás, muitas coisas no mundo hoje viraram isso, né? Até a história do vampiro foi extraída de um descendente da família real que realmente existiu, né? Um rei, e aí tem as histórias, os documentos sobre isso também, a respeito dele grudar a pessoa na estaca, deixar pendurar pessoas para morrer e deixar o sangue derramar, e as formas de matar mais horríveis possíveis que você possa imaginar. Bem, se você quiser acessar a historicidade completa, porque isso tem a ver com a história do cristianismo. São 2000 anos, né, de história documentada.
É muito importante buscar conhecimento. Se você quiser saber mais a respeito disso, basta você acessar a nossa cronologia de estudos, a cronologia de estudos da Unidos pela Verdade Brasil, se inscrever e entrar para a turma de estudos. E você pode crescer aí no conhecimento. Junte-se aos remanescentes, estude conosco, que você vai ter acesso não apenas a esse documento, a esses documentos e a essas histórias, mas é uma cronologia, uma vasta gama de material que contribui muito com o conhecimento. Para se inscrever é muito fácil. Nesse vídeo aqui, se você estiver assistindo no YouTube, basta você acessar a descrição e entrar no link, tá? No Facebook, a mesma coisa. Deve ter um link aí na descrição, tá bom? Meu nome é Eri Franklin e muito obrigado por vocês nos acompanhar nesse vídeo. Fique com Deus.